Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o Santo Evangelho de hoje é o capítulo 10º de São Mateus. Jesus chamou 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos malignos e de curar todas as enfermidades e doenças. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariote, que o traiu. Jesus enviou estes 12 depois de lhes ter dado as seguintes instruções: não sigais pelos caminhos dos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos. E de primeira, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, proclamai que o reino dos céus está perto. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Neste Santo Evangelho, São Mateus nos apresenta Jesus como um novo Moisés que funda um novo povo de Deus. O antigo povo de Deus era formado por 12 tribos. E agora o novo povo de Deus tem características de universalidade que o número 12 significa. Quer dizer que com esta composição, esse novo povo reflete a imagem da própria igreja. E os 12 são chamados para estarem com o Senhor e são enviados por Ele para que eles pudessem exercer o mesmo poder que Jesus. Por isso, são constituídos em dignos apóstolos do Messias, do Salvador. E esta composição sugere que a missão dos 12 é uma missão perpétua, é uma missão que não para. Por isso é que desde cedo a composição deste grupo apareceu sempre à frente o apóstolo Pedro, como é relatado agora no texto de São Mateus, mas também o mesmo sucede em Marcos, o mesmo sucede em Lucas. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Primeiro, e em todas as listas e nas listas mais antigas, sempre se teve o cuidado de conservar em primeiro lugar o nome do apóstolo Pedro. Porque, na verdade, ele recebeu do Senhor uma responsabilidade que incide sobre a necessidade da unidade da própria igreja. Ele é o primeiro entre os pares. O Concílio Vaticano II diz que Jesus Cristo, pastor eterno, edificou a igreja, tendo enviado os apóstolos como ele fora enviado pelo Pai, e quis que os seus sucessores, os bispos, fossem pastores na sua igreja até ao fim dos tempos. Mas para que o mesmo episcopado fosse uno e indivisível, colocou o bem-aventurado Pedro à frente dos outros apóstolos e nele instituiu o princípio e fundamento perpétuo e visível da unidade de fé e de comunhão. Na sua essência, este sermão de hoje quer nos recordar que nós devemos, com o nosso apostolado, instaurar o reino de Cristo. Esse reino que Jesus veio inaugurar e no qual se funda o novo povo de Deus, que é a igreja. E é por isso mesmo que são constituídos 12 apóstolos, a imagem dos 12 patriarcas que formavam as 12 tribos de Israel.
mas agora com caráter universal. É claro que todos nós, pelo batismo, recebemos também essa responsabilidade de ir com o nosso próprio exemplo, com a nossa própria vida, ir instaurando o reino de Deus, para que o reino de Deus se torne uma coisa palpável, visível. E isso depende da ação de pessoas concretas. Então, vamos hoje pedir ao Senhor, por intercessão de Nossa Senhora, que nos conceda a graça de sermos zelosos observadores da doutrina transmitida pelos apóstolos, eles que são as primeiras testemunhas da fé, que, seguindo o seu ensinamento e o seu exemplo, possamos também nós ser sinais para esse nosso mundo, para essa nossa sociedade, sinais de que é possível fazer novas todas as coisas no Senhor Jesus. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito.